Boa noite, galera do mundo do fantasy, do universo do fantasy, né? Nós somos da LG Marketing Virtual, estamos trazendo aqui essa universo do fantasy, né? Essa live especial aí dos campeões. A gente que está chegando esse ano com a proposta de entregar diversão e entretenimento aí para a galera do fantasy da NBA, como nunca aconteceu, né? Então, estamos muito felizes de participar. Não é a nossa o nosso ganha-pão, né? Nós fazemos mais por prazer, por amor ao entretenimento e aos esportes, né? Nós da LG Marketing Virtual estamos nessa brincadeirinha aqui já em vários esportes, seja NBA, NFL, UFC, Fórmula 1, então diversos esportes aí, a gente já tem grupos formados e em funcionamento, joguinhos especiais criados por nós e que trazem um entretenimento semelhante ao do fantasy da NBA. Mas, sem mais delongas, né, nós estamos aqui hoje para celebrar os campeões da plataforma aí da temporada 24-25 e fazer a abertura da temporada 2025-2026. Teremos um momento de homenagem a 3 campeões nesse primeiro momento, porque há um momento também para o nosso amigo Marco trazer algumas novidades do site, trazer algumas informações do que foi apresentado para os campeões, as homenagens que foram dadas, né, para os campeões da plataforma, e também que se encerra com essa live de hoje, a live de quinta-feira, mas daremos também início à próxima temporada com essas 2 lives, né? Então, faremos um momento com 3 GMs apenas hoje, para a gente não encomprindar demais, e na quinta-feira é simplesmente debates aí com GMs acalorados, como falei em alguns grupos hoje, que quero colocar os campeões para debaterem e decidirem aí quem foi o melhor campeão aí do ano passado, e eu só vou fazer a entrega das foices e o apagamento das luzes, né? Eles que debatam e decidam aí quem foi o melhor campeão. Sem mais delongas, vamos iniciar. Nós já temos convidados aí na linha, os nossos convidados, e eu vou iniciar aí a homenagem aos campeões, a live dos campeões, trazendo um videozinho de apresentação do campeão, e a gente vai apresentando cada um e trazendo esse bate-papo aí para preparar os corações aí para o Fantasy de 2025, 2026. Vou soltar o primeiro vídeo aqui e vocês vão já descobrindo quem é o primeiro que está sendo homenageado. Dando boa noite aí ao nosso amigo Manuel Neto, do Natal Sonics, que foi o campeão da Liga Master, Master League. E aí, Manuel, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo aqui à nossa live dos campeões, você sendo o primeiro aí a representar os campeões aí das Ligas Fantasy. Como é que foi esse título aí do Natal Sonics? Fala, meu amigo Luiz. Boa noite. Boa noite, galera. Então, o título veio, assim, começou na temporada passada, né? Porque não houve tantas mudanças, principalmente no meu time titular. Basicamente, dos 5 titulares e o sexto homem se mantiveram 3, né? E aí, no início da temporada, eu vi o que poderia ser ajustado, vi o que poderia ser melhorado e fui fazendo os ajustes para
para culminar no título, né? Tá aqui a prova. Quem quiser ver. Olha aí o anel aí de campeão do Já Manuel. tá aqui o espaço do desse ano também. Olha aí. E aí eu vou trazer, Manuel, porque como algumas perguntas serão compartilhadas, Manuel, eu vou trazer já mais um dos nossos convidados, tá? Show. Que é outro campeão aí importante aí de liga. Como nós na quinta eu quero ter todos os campeões possíveis na live, porque o debate vai ser mais acalorado, mais polêmico. Hoje é algo mais formal, mas aí eu quero trazer o segundo campeão convidado aqui de hoje, e aí eu vou soltar o videozinho que vamos apresentar o segundo grande campeão aqui de ligas. E nesse momento adicionamos aqui ao palco Fernando, campeão aí da Liga Bandeja de Três. E também quero suas primeiras considerações, Fernando, sobre esse título, né, que nós vamos trazer umas perguntas aqui para vocês. E assim, já trazendo esse videozinho, aparecem algumas partidas ali que vocês já vão lembrando ali do que aconteceu nos playoffs ali da temporada passada. Alguns times pode ser que tenham mudado de nome, até vocês podem trazer isso para a gente, mas gostaria de dar boa noite, Fernando. Seja bem-vindo aqui à nossa live dos campeões. Boa noite. Tá dando para ouvir aí? Sim. Boa noite, tudo certo? Foi muito legal aí a disputar o Bandeja de Três aí nessa temporada. Foi minha primeira temporada jogando esse Fantasy. E já chegar com um título numa liga que tem participantes tão envolvidos aí, tão envolvidos com o jogo mesmo e que entendem muito da NBA, do basquete, de estatísticas, jogam várias outras ligas. É a minha primeira vez jogando esse formato, eu já joguei uma outra vez um outro fantasy, mas ainda sou bem júnior aí nesse jogo, né? Nesse tipo de jogo, principalmente nesse de dinastia. É a primeira vez e já dei essa sorte de chegar sendo campeão. Então, acho que é isso. Acho que a gente vai desenvolvendo aí conforme a conversa for rolando. Mas, antes de tudo, aí agradecer mesmo aos participantes aí da liga que me convidaram, o Victor especialmente aí, um cara muito, muito fera aí, que manja muito do jogo e que me ensinou muito aí sobre o jogo também no começo. E todos os outros participantes aí, os outros 23 participantes, né? A gente somos em 24 times. E é uma liga muito legal aí que eu tenho muito, muito orgulho de participar e aprendo muito com todos eles. Então, muito massa poder ter sido campeão aí com caras que com certeza entendem muito mais do jogo do que eu, mas ali com uma sorte ou outra, com uma ajuda ou outra ali de alguns amigos, consegui aí desempenhar um bom ano e sair com esse título aí, conquistar o anel no primeiro ano. Foi muito legal e já estamos ansiosos aí para a próxima temporada. Valeu, Fernando. Eu, observando apenas a campanha de vocês aí nos playoffs, percebi que, assim, eu acho que o caminho do Fernando foi de guerreiro mesmo aí, porque foram confrontos complicados, né? Confrontos decididos ali no. O Manuel parece que contou com a dupla Shea Gilgeous Alexander e Jalen Williams, né? Pois é. E aí parece que teve um caminho mais facilitado nos playoffs. Aí eu queria que vocês falassem basicamente sobre
os playoffs em si, qual foi aquele momento durante a temporada que vocês perceberam que tinha grande chance de serem campeões? Pode começar qualquer um dos dois aí. Pode ir, Manuel. Pode ir? Pronto, então, assim, nos playoffs, meu confronto mais difícil foi o primeiro, que foi contra o nosso amigo Daniel, né? A liga estava dura desde o início, assim, com pelo menos uns 4 a 6 franquias com boas chances de título, principalmente na parte realmente da temporada regular, né? Mas quando afunilou para os playoffs, eu vi ali 2 ou 3 que realmente poderiam bater de frente, porque assim, de certa forma eu meio que sobrei na temporada também, né? Então eu comecei a focar nos playoffs um pouco antes da temporada acabar, e eu fui ver o que é que faltava no meu time e o que é que eu poderia fazer para bater de frente com aqueles que eu achei que conseguiriam ir mais longe, né? Também, como eu havia falado, o confronto mais difícil foi contra o Piracicaba, né, do nosso amigo Daniel, que eu perdi, não, ganhei por um jogo de diferença só, e nos outros confrontos dos playoffs todos eu não perdi mais nenhum confronto, foi tudo de zero. Então, realmente meu caminho foi meio fácil, mas foi fácil porque o elenco foi bem construído, né? Não à toa eu abdiquei de todo o futuro da franquia, meio que para dar o tudo ou nada temporada passada e nessa, né? Então, a expectativa é de ir para as cabeças de novo, tentar um novo título aí, e é isso. Você, Fernando. A minha campanha, até vim dar uma olhada aqui para relembrar, ela foi realmente bem sofrida ali, foi de guerreiro, assim, porque eu comecei vencendo o primeiro jogo ali, né, nas quartas de final, e depois eu tomei a virada, e depois eu virei de novo. Esse ainda era um confronto que eu até esperava ganhar mesmo, mas depois na semi, foi 2-0 logo de cara pro time do G. Anderson, aí também um cara que entende muito do jogo. E aí eu empatei o terceiro jogo, e depois 2 vitórias seguidas aí que me colocaram na final de conferência, assim, né? Então já foi ali aos trancos e barrancos, assim, no empate ali, se for ver, foi na Bacia das Almas, assim, acho que o que a gente empatou foi nos estoques, assim, que é a nossa liga tem, né, essa categoria de estoques, né, de estilos mais blocos, e é um dado aqui do meu time, um número que eu sempre vou mal, é um que eu não foquei mesmo, e aí consegui um empate com ele, né, nesse critério. Devo ter perdido estoques quase todo o playoff. Nessa partida do empate, a gente empatou, e depois eu consegui virar, né? Aí eu consegui mais 2 vitórias, e eu tinha vantagem do empate, então passei para a final de conferência. Na final de conferência, eu peguei o time do Brian, que é só o cara que tem o Embanyama, né? E aí, para todo mundo, ele era o grande favorito, né? Mas aí o que aconteceu? O Embanyama teve a trombose, né? Eu acho que o Embanyama jogou o primeiro jogo que a gente empatou, e aí depois ele pegou a trombose bem na final de conferência, e aí ele já não jogou mais. E aí ainda ganhei depois teve um empate, depois ganhei outro, então eu já fui o time que mais teve empates no primeiro momento ali, né, na fase regular, e depois tive vários empates também nos playoffs. E aí a final foi contra o Cush City, que daí já foi também contra um time do Jokic. E aí, cara, quando teve ali o segundo jogo, se eu não me engano, acho que a gente empatou o primeiro, ó, mais um empate. E aí no segundo jogo eu até lembro aqui, não foi o segundo, ou foi o primeiro ou foi o segundo? Foi um dos jogos que o Jokic fez aquele recorde lá de 30, 20, 20, assim. E aí, a hora que ele fez aquilo, eu falei, nossa, perdi. Mas aí foi isso, empatou, ele ganhou, depois a primeira vitória foi dele, e depois eu ganhei 3 jogos seguidos também. E aí ele teve uma dificuldade ali de não conseguir contar com o armador também nesses jogos, então contei muito com o departamento médico dos outros times aí, não tem como negar, mas também eu acho que eu entendi ali também, conversando ali com o Vitor, conversando com
com o Gustavo também, cara que me ajudou bastante no jogo. Eu acho que uma das coisas que eu entendi para a liga era do time ter profundidade, né? Então, por exemplo, quando eu tive lesões, eu sempre tinha alguém jogando, assim. Já, tipo, por exemplo, o Kush chegou na final comigo, o armador dele não estava jogando e ele não tinha quem pôr porque os outros armadores não entravam em quadra, assim. Então, por exemplo, lembro que a primeira troca que eu fiz no jogo foi dando o Zubac, Zubat ou Zubac, não sei exatamente a pronúncia, e peguei o Michael Bridges, assim, e era uma troca que, se for ver depois por números, talvez não fizesse tanto sentido, mas o Michael Bridges foi um cara que jogou 80 e tantos jogos, e aí o Dinwiddie jogou todos os jogos no final, estava decidindo, e aí uma troca muito determinante para mim no jogo foi quando o Julius Randle foi numa troca tripla ou quádrupla aí que o Rafael fez ali com a gente, que é um cara que movimenta muito a liga em trocas, e eu mandei o Randle e recebi o Karl Anthony Towns, assim, e ele foi pra gente ali, a gente meio que elegeu entre nós o MVP das finais, assim, brilhou muito, carregou o time, e o segundo melhor jogador do time foi essa surpresa, que foi o Dinwiddie, um cara que tinha um contrato de 2 milhões, que eu trouxe ali nas últimas escolhas, ou já nos free agents ali, e carregou nas costas também, junto com o Kat ali, o time, e foi isso aí, foi uma trajetória bem bonita, assim, porque realmente eu não era o melhor time ali, nos Power Rankings eu nunca era o melhor time, mas meu time tinha profundidade, sempre estava todo mundo jogando, era um time muito consistente, muito equilibrado, assim, eu lembro que eu fiz as trocas muito tentando achar um equilíbrio, teve um momento da temporada que meu time estava dando 15, 15 assistências a mais que os outros times, por exemplo, aí eu fiz trocas porque eu não precisava de tanto, né, enfim, o Chris Paul saiu numa dessa e veio outros caras, Tyler Hill chegou também para equilibrar a bola de três. E aí, nessa levada aí, a gente conseguiu conduzir aí numa jornada épica, como diz o Vitor aí. Nós temos liberado aí o, o chat, né? Alguns já descobriram que está liberado aí para participação ao vivo aqui na nossa live. E também temos uns recadinhos aqui de alguns adversários ou, né, de vocês aqui na liga. Daqui a pouco está chegando mais um campeão aqui para se juntar a nós. E eu vou aproveitando aqui que o Fernando citou mais de uma vez outra equipe aqui na. Eu vou trazer a pergunta aqui, uma participação, na verdade, de um adversário aí do Fernando na Liga Bandeja de Três. Vamos lá. Cara, quero parabenizar demais o Fernando pelo título. Foi uma disputa muito intensa que eu, por um momento, achei que seria um jogo fácil e me surpreendi com o título dele, com a forma que todo jogador parecia que era o Kawhi Leonard em 2019. Mas parabéns demais, sucesso, meu mano. Ano que vem era revanche. Bom E aí, demais, Arthur, grande Arthur. Pô, inimaginável ganhar dele, né? Quem via ali ele com o Jokic ali, naquela fase que o Jokic estava voando ali, tentando correr atrás do MVP dele também ali, meteu 30, 20, 20 algumas vezes, né, nessa sequência aí, 30, 15, 15, enfim, só números surreais, assim. Então, para a gente ver aquilo ali, se assusta, né? Mas foi realmente uma batalha épica ali. Ele realmente, acho que ele estava. Era entendido que ele era bem favorito. E aí é isso, ganhar nesses casos é incrível, né? temos também um recado aqui para o Manuel. O Manuel enfrentou quem na final, Manuel, da Liga? Cara, eu enfrentei o André, se eu não me engano, mas ele saiu da liga. Eu brinco até que eu expulsei ele da liga, né? Depois da... Mas não, André ele realmente polêmico. ele teve que sair da liga aí, acabou. Já entrou um novo GM, a liga já até mudou o nome da franquia, né? Agora é Galo Baskets, mas antes era Fresno, alguma coisa. Eu nem inclusive, não coloquei o adversário da final, porque realmente eu puxei do site e já É, vi que não era já o atualizou. time atual. Mas tem um recado para você também, viu, Manuel? Vou exibir agora aqui para você responder. Show. E aí, Neto, beleza? Jardel aqui falando. Rapaz, passando aqui mais para parabenizar, né? Você foi campeão aí da Master, nosso segundo ano de liga de Fantasy Dinastia. A gente entrou junto nessa, né? Não lembro quem incentivou quem,
primeiro, mas a gente tava no grupo lá e entramos aqui na Master, eu, você, Arismar, alguma galera daquele grupo lá do Telegram e, enfim, movimentamos bastante aí. E fico feliz que meus jogadores que eu escolhi no draft inicial da liga estão fazendo sucesso, né? Metade deles foram campeões no seu time. Alguns chegaram em finais de conferência aí por outros times também. Só não tiveram sucesso os que ficaram no meu time, mas isso aí a gente vê para as próximas temporadas. A pergunta que eu queria deixar era quais são as suas expectativas para esse ano aí de Fantasy, não apenas na Master, mas também em outras ligas, né? Vocês têm alguma novidade aí para falar? O amigo Jardel aí que trouxe a contribuição, mas eu senti uma. Eu até falei para ele, não, o rapaz teve um merchan aí, você aproveitou para fazer na. E o Manuel deve ter uma novidade aí para contar para a galera, mas fala um pouquinho aí da Liga Master, né? Com o Jardel aí, dos novos projetos aí. Então, a gente sempre, eu e Jardel somos amigos de infância, né? Assim, a gente começou a estudar junto, acho que uns 3, 4 anos de idade, mais ou menos. E aí, depois de velho, a gente começou nesse mundo de fantasy, né? E mais precisamente há 2 anos atrás, a gente conheceu o pessoal da liga de vocês, né? E tal. Acabou que aí entramos, a gente fazia parte do mesmo grupo de um finado podcast chamado. Ixi, agora eu nem lembro mais o nome. Mas era um podcast de basquete do Globo Esporte na época. E aí a gente sempre teve ligas de fantasy no formato convencional, né? Naquele formato que dura só uma temporada e fim. Só que aí a gente conheceu esse pessoal da Ciengos, né? Agora Modifies. E a gente entrou nesse mundo de Dynasty. Esse ano foi a segunda temporada de todos nós. E aí ele brincou também na questão das trocas, porque 2 trocas que eu fiz com ele foram bem chaves para o meu time, né? Uma foi o Tyrese Maxey e a outra foi o Michael Porter Jr. Os jogadores que eu peguei com ele não foram baratos, mas fizeram uma total diferença na minha campanha. E as expectativas para Master é rumo ao bi, né? Até porque eu não tenho outra opção. Tanto que minhas movimentações esse ano foram mais para compor elenco e eu tô na esperança de que meus caras não vão machucar. Temporada passada meu elenco tinha bem mais profundidade, esse ano eu tive que abdicar de alguns bons reservas, e no total na contramão do que o Fernando falou, né? Eu espero que ele esteja mais bem preparado que eu para o futuro. Mas é isso, o Fantasy é assim, em outras ligas eu tô me preparando mais para o futuro. Eu gosto de, tipo assim, eu tô com 3 ligas, estava com 3, agora eu tô com 2. E como nas demais eu tô tendo mais um cuidado, na Master eu vi que eu tinha potencial, eu disse, não, eu vou arriscar, e realmente deu certo. Aproveitando o gancho do Jardel, a novidade é que nós dois estamos fundando uma liga, né, como comissários. Acredito que talvez a mais recente do Modify, né, vai se chamar Liga Leões de Fantasy. Em breve vocês vão estar podendo se inscrever aí, o pessoal que quiser entrar. Mais detalhes sobre em breve. Mas vai ser uma liga bem bacana, no formato mais convencional, só que vão contar com algumas novidades, né? Vai ter copinha, vai ter temporada regular bem movimentada, vai ter também expansão futuramente. Quando a NBA expandir para 32 times, a gente vai a entrar com mais 2 GMs, então vai rolar aquele draft de expansão também, bem bacana, no mesmo formato que a NBA já faz. Então a novidade é essa. Em breve vai ter mais uma liga aí na Modifies e quem quiser entrar, é só chegar junto. Já tem alguns GMs na fila, mas tem espaço aí para quem quiser integrar também. Beleza. Vocês vão responder mais algumas perguntas, e aí eu queria até que vocês aguardassem mais um pouquinho, e nós vamos agora trazer um convidado bastante especial aí, que esteve sempre à frente aí de vários projetos aí que incentivavam o fantasy, né, e culminou com o site da Ciengos, né, o nosso amigo Marco Ferreira, também conhecido como Marco Fazecas. E aí, boa noite, Marco. Seja bem-vindo aqui à nossa live dos campeões. Você
ganhou algum anel esse ano ou você só mandou entregar anéis? Eu vi um monte de finais. Agora eu não sei se A as turma, a finais turma se. fala assim: eu não ganhei anel, não, eu ganhei no anel esse ano, viu? Esse ano foi difícil. Boa noite, gente, boa noite aí. Muito prazer, né? Tá aqui agora nessa mudança de fase agora do nosso site e vendo aí os campeões, né? Vendo os campeões aí, muito bom ver o Fernando, o Manuel já falando aí sobre a trajetória deles, contando um pouco da história, já mostrando as rivalidades, né? Que a gente já vai escutando aí. É bem interessante. Fiquei sozinho aqui. Cadê vocês? Não, eu estou aqui. Eu só estou deixando você na tela cheia para você trazer seu destaque inicial. Não, que essa E cara inchada minha aqui é bobagem, essa cara feia minha aqui, falta de cabelo, tá tudo ótimo. aí, infelizmente, o forte dessa galera GM aqui não é muita beleza, né? É mais a capacidade aí de fazer gestão dos seus times e levar os títulos. Graças a Marco, Deus. a primeira pergunta que você não respondeu foi que eu vi muitas finais com o nome Ciengos. Teve algum título da Ciengos? Não teve, né? Ainda esse ano. Não, esse ano Pegou, não. bateu na trave algumas vezes. Acho que em 2 ou 3 finais aí, mas não levei nenhuma esse ano. Pois é. E aí, não foi, assim, foi um ano não foi um ano de alguns títulos, mas foi um ano de algumas novidades boas. E aí você vai trazer essas novidades boas para a gente. Vou abrir agora espaço para você, enquanto nosso terceiro convidado está chegando também aí, nosso terceiro campeão. E aí eu queria abrir esse espaço aí para você trazer as novidades. Estou sabendo de algumas, mas por cima. E aí eu acho que é o momento ideal aí que você trazer de forma definitiva aí as novidades que eu já trago tocando para o nosso lado, né? A LG Marketing Virtual, que vai ser uma das novidades aí da temporada. Esperamos entregar muita coisa boa para a galera aí. Fale já com seu comissário para fazer upgrade dos serviços da LG Marketing Virtual, que a gente vai animar bastante. A galera vai se acostumar, tá? Essa brincadeira aqui da gente conversando e a gente falando sobre fantasy e a gente zoando o coleguinha. Então, a palavra está com você, Marco, para trazer aí as novidades, explicar para a galera aí o que está mudando para a gente dar início a essa temporada 2025-26 dos fantasies aí da nossa querida plataforma. Vou sair, mas só para deixar você na tela grande, tá, Marco? Tá ok, tá ok. Bom, como todos já devem estar sabendo, né, nossa plataforma mudou agora. Agora ela deixa de ser a Ciengos, Fantasy Ciengos, e agora passa a ser o BSKT.Mudifácil. É uma mudança, assim, que foi pensando principalmente nos GMs ativos da liga, né? É uma empresa que tem um suporte maior para poder estar fazendo novidades, trazendo melhorias, dando suporte para todos vocês. Continuo ainda com vocês até o final da temporada 27-28, apesar do pessoal ainda querer renovar o contrato comigo, já colocar um contrato mais longo, mas pelo menos até a temporada 27-28 podem me chamar aí. Eu estou na parte de expansão de ligas e também na parte de melhorias. Então, se precisarem, pode continuar contando comigo. Vou aproveitar o gancho do Neto, né, que ele acabou de comentar aí sobre a Copinha. O site já traz como uma grande novidade a Copinha. Então, as ligas que quiserem, os comissários podem já comunicar no grupo de comissários que querem que a Copinha faça parte da temporada. Então, agora a gente vai ter o 4º título ali, né? Então, hoje o site apresenta ali os 3 títulos, que é o campeão da Liga, o campeão da Conferência e o campeão de divisão, e teremos agora o campeão da Copinha também. No formato muito parecido com o da NBA, algumas coisas, quando a Liga tem 24 times, tem alguns ajustes que são feitos, mas tudo bem explicadinho e numa aba separada dentro do site vocês vão conseguir acompanhar esses jogos da Copinha. Fora isso, a nossa grande parceria com a LG Marketing Virtual, né? É uma parceria que a gente deu esse passo que eu acredito de extrema importância, que traz mais realidade para o nosso jogo, né? Ser um GM que a gente vai dar uma entrevista, vai acompanhar comentários de outras pessoas que às vezes nem estão na liga,
tá ali vivendo aquele momento, né? Do que as pessoas estão falando, onde que meu time está, onde estão sendo os jogadores vistos. Eu acho isso muito importante, eu adoro essa ligação. Como o próprio Luiz já comentou aí, né? A gente fechou o pacote Rock, então todas as ligas, tá? Que já estão no site ou que vierem para o site, sendo elas importadas ou elas sendo criadas do zero, já vem com esse pacote Rock, que depois o Luiz pode apresentar aí melhor. Ele já vem pago pelo próprio site. Independente se a liga tem 12 ou 32 franquias, ele já vem com esse pacote. E depois tem os pacotes Plus aí, que o Luiz também apresenta, que tem um valor bem simbólico para poder fazer, que ele dentro do site ele tem um valor bem mais barato do que quando ele é feito fora. Então, acredito que muitos aí vão acabar fechando e vão gostar dessa novidade, assim como eu me apaixonei pela primeira vez que eu vi, né? O Marco renovou por mais ou menos. Queria, viu? Queria, mas mais ou menos. Se fizerem mais ou menos o que o Chay fez ali, é capaz de renovar até 2050. Mas, por favor, faça essa campanha aí, eu vou adorar. Além da copinha no site, que a gente já falou, né? Criamos ali uma FA teste também para todo mundo. Então, os novos jogadores que não ainda participaram de uma free agency, né, dentro do site, que quiserem participar, podem me procurar. A partir de amanhã, nós já vamos começar as listas, e ela tem duração de 1 semana, então dá para você experimentar, participar, entender como é que funciona, tirar suas dúvidas, né? É muito importante. Esse momento de montagem de elenco, né? Pelo menos particularmente o momento que eu mais gosto é o draft e a FA, que eu acredito que é um evento dentro do site. Então, quem tiver dúvida e quiser participar desses eventos testes, tá aberto aí para a gente fazer as agendas e poder participar. E a última novidade que a gente tem é que a partir de agora todas as ligas também, assim como já tem o pacote da LG Marketing Virtual, também ganharão a premiação de campeão, né? Premiada pelo próprio site também, que é o Anel de Campeão, que o Neto já fez questão de mostrar aí, né? É o anel que antigamente tinha um custo, né, para as ligas, que era rateado entre os participantes, e a partir dessa temporada não tem mais esse custo. Todos os participantes já têm, toda a liga já vai ter esse anel para o campeão. Se caso quiser o do vice, aí sim tem que ser rateado entre os participantes. O Funko também continua no site, quem quiser aderir ao Funko pode solicitar e ele é rateado entre os participantes. Mas o anel agora também, como todo mundo gosta da piada pronta, né? O anel também vai de brinde para as ligas que estão no site e que vierem para cá também. Lá, a piada estava pronta, né? Na verdade, não fui eu, é o site, né? A partir da próxima temporada. Então, a partir da próxima temporada, o site vai estar dando o anel para os campeões. Eu acredito que seja isso de primeiro impacto, né? Vai vir muita coisa boa agora no site, vai vir muita novidade, mudança de rotação, um novo formato de reservas do site, que você vai poder escolher se joga no formato padrão, escolhendo os 3 jogadores, ou se você vai montar uma lista de reservas e conforme o seu jogador não joga, ele vai nessa lista que você ordenou e busca. Então vamos ter essa opção também. Temos já as opções de jogar, além de PG, SG, que é o formato que a gente joga aqui nacional, tem o formato americano, GFC. Temos também o formato de pontuação, que é usado em alguns sites, onde os jogadores recebem pontuação em métricas que o comissário cria, e aí a somatória dele monta a posição do jogo, fazendo os 48 minutos, né? Tivemos uma liga essa temporada, e essa liga vai ser renovada agora para a próxima temporada, com esse formato, porém com as bases do nosso site, formato de salários e tudo mais. Então, essa é uma liga nova também que vai ser lançada, e acredito que vai ser bem interessante, que é um novo formato dentro do site. Lembrando sempre que a gente tem a dinastia, então o site não vou dizer 100%, porque a gente tem as ligas também que se quiserem jogar só uma temporada pode, mas dentro do site sempre pensando na dinastia, para que não seja uma brincadeira de um dia só, de uma temporada só, né? Então a gente pensa sempre no planejamento e tudo mais. Como vou falar o Neto mais uma vez, deu all-in aí para 2 temporadas, né? Ganhar é difícil, bicampeão, vou falar para você, é mais difícil ainda, viu? Então, deixo meu abraço para vocês aqui. Qualquer dúvida que tiverem, já sabem onde me encontrar lá.
E vamos que essa temporada 25 e 26 aí promete muito. Marco, você falou que teve duas ou três finais aí da plataforma, e nós vamos trazer um dos que foi campeão, acredito que sob sua franquia. Então, para apresentá-lo aqui para a galera, eu vou trazer um pequeno vídeo antes de anunciá-lo. Fez um esforço muito grande para participar, acredito que ainda esteja na rua ainda, mas fez esse esforço e vai fazer parte aqui da... Então, eu vou soltar um videozinho aqui para apresentar ele, e depois ele entra no ar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Bruno. Agradeço aí pelo esforço aí para estar presente. Boa noite. Suas primeiras considerações aí, campeão da Liga 9. Boa noite a todos. É um prazer aqui falar com vocês. Cara, em Belém tá muito quente, muito quente. E eu acabei de estar num evento com a minha filha. E aí, cara, difícil, mas cheguei, tá? E é realmente um prazer estar falando com vocês. E, cara, passou um filme aí na cabeça aí, vendo todas essas vitórias, e aí o time foi sendo construído. Logicamente tinha uma base com o Chay, com o MVP e o Sengun. Apostei no Duren, e aí fui trocando ali. O Kuzma veio, não fez um bom ano, mas ajudou. E o Tobias foi a minha surpresa. Mas é isso, cara. Às vezes a gente tem que apostar e dá certo. É assim mesmo. Aproveitando, Bruno, você enfrentou aí o Marco na final, né? Que o Marco se especializou em formar grandes times aí, com muitos nomes grandes aí para as temporadas, mas sofreu muito com as lesões, né? Mas fala um pouquinho sobre essa campanha e, assim, fala qual foi o momento que você percebeu que tinha boas chances de ser campeão. Essa pergunta é para mim? E sim. Tá. Assim, a minha estratégia era muito mais de jogadores que pudessem contribuir todo dia. Então, tipo assim, eu peguei jogadores que não tinham histórico de lesão. Então, às vezes você tem que dar sorte. É simples. Assim, pensando assim, mas às vezes assim, é apostar em jogadores que não se machucam muito. O Chay não é um jogador de se machucar muito. O Kuzma normalmente joga a temporada toda. O próprio Tobias. O Sengun veio de uma temporada que teve uma lesão grave, mas mesmo assim, acho que foi mais um infortúnio da temporada anterior. E o Duren é um jogador muito bom também, joga quase todas as partidas. E às vezes você tem que apostar. Não é fácil, porque a gente sabe como é que às vezes a gente tem que contar realmente com a sorte. Mas eu acho que tem jogadores produtivos. Então, a minha estratégia era ter jogadores produtivos toda noite. E assim eu fui tentando, e o meu roster deu certo.
Bruno, nós temos uma contribuição aqui de outros GMs aqui da Liga 9, e eu queria soltar o videozinho aqui para você responder aqui. Só um minutinho, Luiz. Pois não. Antes de você soltar aí, deixa eu só contar uma curiosidade, porque é o seguinte, o Bruno é do Pará, né, Bruno? Isso. Então, e eu quero mostrar para vocês o quanto o Pará é unido, sabe? A minha esposa é paraense. Boa! E quando a gente estava na final, ela falou assim para mim, amor, eu gosto muito de você, mas eu vou torcer pro Bruno porque ele é do Pará. Dentro de casa, eu já estava assim, tendo uma pessoa contra, porque ela estava torcendo pro estado do Pará, cara. Tipo, eu fiquei entendendo isso, peraí. É minha esposa Muito bom. contra. Mas tudo bem, eu entendo. Boa, boa. Fala, Bruno, beleza, cara? Eu gostaria de saber como é que foi para você, na última temporada, ter chegado na final, ter acabado sendo varrido na final e ter conseguido juntar forças para, nessa temporada, recuperar o ânimo e ir lá e conquistar o título, né? Essa volta por cima tão forte. Explica aí pra gente como é que foi isso. Pô, boa pergunta do Vilmar. Cara, é o que eu falo. Às vezes você chega na final e você tá tão perto e você tem que fazer pequenos ajustes. E ali eu apostei em algumas peças específicas que podiam me dar toda noite. E aí eu volto para o caso do Kuzma e do Tobias, que foram, acho que as minhas adições principais durante a temporada. Então, logicamente que às vezes é um pouco de sorte. O Kuzma foi trocado para o Bucks durante a temporada. Ele passou a jogar um pouco mais, eu acho, assim, mas mesmo assim ele não produziu tanto no Bucks, mas acho que ele produziu o suficiente para mim. O Tobias teve uma boa temporada no Detroit. Então, às vezes, você tem que contar com um pouquinho de sorte. Mas, assim, eu volto a frisar. A minha estratégia era contar com jogadores que pudessem estar em quadra todo jogo. Essa, para mim, foi a grande sacada. Assim, jogadores que não têm um histórico de se machucar. Enfim, eu sei que às vezes você conta com a sorte, mas a sorte também faz parte do ser vitorioso. E foi assim que eu consegui, vamos dizer assim, do quase título ao título. Entendeu? Marco, eu queria te fazer uma pergunta. Outros anos eu percebi que saiu um relatório dos jogadores que mais estiveram nas finais, que mais foram campeões. Vocês chegaram a fazer isso esse ano? Porque eu estou percebendo que SGA pareceu muitos campeões. Você tem essa informação para a gente? Esse relatório, Luiz, ele vai ser disponibilizado no site. Agora ele vai ficar em tempo real lá, porque o site vai ter agora os melhores do site, os melhores da liga, vai ter os recordes, né, a ser batidos e tudo mais. Então, a partir dessa temporada, eu acredito que em agosto já vai estar essa lá, que você clica e você vai ter todo esse histórico. Então, quando for do site, vai ter as informações de tudo do site interligado. E quando for da liga, vai estar lá falando a maior vitória, o jogador que mais jogou, o jogador que fez a maior média, né, de pontos ali. Então, ele vai trazer bastante coisa, já vai estar lá. Obrigado, Marco. E, assim, como é a live dos campeões, e a primeira pergunta que eu lhe fiz foi se você conquistou algum título aí da plataforma. Felizmente, Marco, agora a gente se despede de você, vamos continuar com os campeões aqui, tá? E continua aí ligado aí na nossa live. Grande abraço. E a partir de agora, Mudo faz BST, como é? BSKT, de basquete, pô. BSKT. BSKT. Aqui, um abraço para vocês, gente. Prazeraço ver vocês aí nessa live. Espero que vocês curtam bastante. Antes de mais nada, um abraço para sua esposa que estava torcendo por mim. Pode deixar, será dado. Será dado. Não tem nenhum parente na Paraíba, não, Marco? Não, na Paraíba não. Tem um grande amigo aí na Paraíba. Mas... Valeu. Um abraço.
Pois é, galera, vamos dar uma passadinha rapidinho aqui nos comentários da galera. Tem alguns comentários para vocês aí, galera ajudando e zoando. E o Vitor aí da Multifaz também dando boa noite aí para a galera. Deixa eu ver aqui alguém que... Fernando, essa aqui é para você. Está muito vestida. Aí eu não compreendi muito bem aí. Só está muito vestida. Aí eu não... Isso aí, esse comentário, talvez você possa explicar para a gente, mas não sei do que está falando aí o nosso amigo Victor. Talvez ele quisesse que eu estivesse nu aqui. Outra aqui, ele falou do Randall, acho que você citou a troca, né? Foi. E o Randall acabou no time dele depois, aí na sequência. O Randall passou por uns 10 times já, das 24 times aí. Começou comigo e rodou aí. Agora ele tá com o Emanuel, se eu não me engano. Logo um torcedor do Wolves. Tem outra participação aqui, ó. Aurismar aí, um dos também maiores envolvidos em trocas aí do site. Grande Aurismar. Um dos baluartes das trocas. Aurismar é quase meu conterrâneo aqui da Paraíba também, né? Eu sou do RN. Aurismar foi um dos que veio das ligas antigas junto comigo e o Jardel. Deixa eu ver aqui mais uma mensagem aqui. Essa aqui também é pro Manuel, ó. Cássio aí falando que ele destruiu esse ano. MVP, não tem jeito. Manuel foi campeão de qual liga? Pra eu lembrar? Master League. Master League. Da Master. Foi bem. Pois é, aí eu queria, assim, ouvir de vocês, né, uma coisa que é bobagem, mas é importante. Assim, como é que vocês se consideram como, assim, estilo de estratégia para... Eu percebi aí que muita gente está falando em ter um time mais acho que foi até Fernando que falou a palavra, um time com mais peças, que possam participar da rotação, que possam sobreviver às lesões que eu chamo de a free agency, ao contrário, né? Ela vai tirando os jogadores dos nossos times durante a temporada. E, assim, como equilibrar, na opinião de vocês, essa estratégia de ter grandes jogadores ou de povoar o time de jogadores bons e baratos, como fosse mais ou menos essa... Quer começar, Fernando? Posso começar sim. Cara, como foi meu primeiro ano jogando nesse estilo, né? Eu tava ainda muito tentando entender, né? Como era essa montagem de elenco, qual era o segredo, qual a melhor estratégia, assim. E eu acho que varia muito com o que você tem na mão, né? Então, por exemplo, o Kush, meu adversário na final do Arthur, o cara tinha o Jokic, e tem um salário que era muito, muito alto, né, da liga ali. Então, ele é um jogador que já parte ali, se eu não me engano, de 62, 63 milhões, se eu não me engano, e que foi a primeira ou segunda escolha do nosso draft. E eu já fui lá para 14º, se eu não me engano, a minha escolha, que já era um salário de 50 milhões com o LeBron ali. Foi quem ficou para mim, LeBron James. LeBron James foi campeão aí de novo com o meu time. E aí naturalmente, eu já tinha um espaço maior, né? Então, porque nem agora, para esse ano, por exemplo, eu troquei o LeBron James pelos direitos do Monk e do Pascal Siakam, então na expectativa de como vai ser a renovação desse processo aí, porque eu também não sei como funciona a free agent ali, tipo, de como as pessoas vão se comportar, né? Se elas vão vai inflacionar muito o preço dos jogadores, né? Então isso é uma coisa que a gente ainda vai entender o estilo e a personalidade de cada GM ali da nossa liga, mas eu acho assim, se eu tivesse a oportunidade de ter um Jokic, de ter um Shai, de ter esses caras que são os top 5 das franquias, é lógico que eu ia querer ter, e naturalmente meu time ia ter menos profundidade, né? Mas como eu não tenho, eu tive que apostar num elenco maior e distribuir as funções. Eu acho que foi com essa característica aí que eu acabei formando meu elenco e tentando achar um equilíbrio dentre os critérios que são adotados pela nossa liga, né? E aí eu acho que
com a ajuda ali do Felipe Rambo, do Gustavo, do Vitor, ali conversei muito com eles para entender um pouco disso também. Eu acho que isso foi a chave mesmo, assim. Então, na minha situação, no lugar do draft que eu estava e com os jogadores que eu tinha, eu tentei construir o equilíbrio, assim. Mas eu acho que, por exemplo, o Brian, que tem o Embanyama e vai renovar ano que vem, vai ter que gastar o máximo ali do valor possível, assim como o Jokic também. Acho que o Embanyama renova daqui 2, mas o Jokic renova ano que vem. Tipo, esses caras têm que receber 70 milhões, naturalmente você vai ter que se virar de outra forma com o dinheiro, né? Eu prefiro ter 2 caras de 40, um de 40 e um de 30 do que um de 70, sabe? Mas é estilo, né? Então, talvez se eu tivesse um de 70 eu não falaria isso, mas como eu não tenho. E aí o que eu acho massa também é a galera que tá apostando no draft, por exemplo, né? Então, agora aí teve uma galera na liga, o Rafael, no caso, ele se esforçou para ter 7 escolhas, 6, 7 escolhas das 10 primeiras ali. Então, ele acabou ficando com a primeira. E aí, eu também não sei qual é o peso de uma estrela como o Cooper Flag agora vai ter na liga no que vem, assim, mas todo mundo já fala que talvez ele seja um dos favoritos. Então, eu tô aprendendo mesmo assim, e mais o que eu pensei e ali com o auxílio que eu tive dos amigos ali, deu certo. E é o meu. Então, eu levo essa característica adiante. Aí vamos tentar manter assim e ver como vai ser o ano que vem. Mas a torcida do Dinosaurs, né? Torcida do Dinosaurs pode esperar muitas mudanças ou o time vai tentar seguir com a base para a próxima temporada? Eu gosto de troquinha, eu não sou igual o Rafael aí, o nosso amigo torcedor do Spurs aí, nem o Gabriel aí também, que também faz muitas trocas, talvez vocês conheçam algum deles, o Vitor também faz bastante trocas aí, mas eu mexi bastante no meu time, depois que acabou a temporada eu já fiz algumas trocas também, e eu acho assim, a base vai ser mantida, né? Karl Anthony Towns aí, que foi MVP do time, dificilmente sai dali, pretendo renovar também com praticamente todos os jogadores que estão ali ainda, que sobraram e que acabaram o contrato, eu vou renovar, mas a gente sempre está disposto a fazer negociação, porque no fim das contas eu acho que isso é o mais divertido, assim, tipo, tem uma galera que não faz trocas ali, e no final das contas eu falo, pô, eu ainda não jogo tantas ligas, né, eu tenho só esse time aí, na verdade, então quando eu faço uma troca eu ainda sinto um gelo no coração, assim, caralho, será que todo mundo vai me chamar de burro? E aí, no final das contas, isso é o mais legal, assim, eu sempre converso com outros GMs, assim, e falo, cara, vai troca, mano, porque senão o jogo fica muito moroso, assim, tipo, tem que ter essa emoção, acho que é um pouco sobre isso, assim, né? Então, acho que troca a gente sempre tá aí para fazer troquinha, inclusive quem quiser, aí da Liga Bandeja de 3, só chegar, pagando caro pode levar um campeão aí, né, que é uma experiência de campeão sempre vale a pena. Aí eu já passo para o Manuel, que o Marco já citou, inclusive, que fez um investimento para 2 anos. E aí, Manuel, qual é a sua estratégia normalmente de jogo? Fez all-in mesmo, arriscou ou foi um all-in assim, estratégico? Fala pra gente. Cara, Luiz, foi um all-in meio estratégico, porque assim, minha intenção era disputar nos próximos anos, então se eu quero disputar nos próximos anos, minhas escolhas meio que vão ser fracas, assim, né? Principalmente no longo prazo, porque assim, daqui que esses jovens que minhas escolhas vão render agora venham dar frutos, eu já vou estar com outro time completamente diferente. Então, eu compartilho também um pouco da estratégia do nosso amigo Bruno aí, que eu sempre pensei em tentar evitar pegar aqueles caras que têm um certo histórico de lesão, e eu meio que fui recompensado até nas finais também. Principalmente nas finais de conferência, eu acho que eu enfrentei o Porzingis, que estava meio mais ou menos. Nas finais, eu enfrentei também o Barrett, que o nosso amigo ficou na mão nas finais. Então, assim, eu juntei os dois. Foi um all-in meio controlado nesse sentido, mas foi meio que isso, porque, assim, nos próximos, acredito que 4 temporadas eu só tenho uma pick de primeira rodada e não é nem minha. E ainda assim eu só fiquei com ela provavelmente porque é o regimento do site, né? A gente não pode trocar tudo porque senão você fica sem nada e você vai ficar com um time bem fraco assim por muito tempo. Então, assim, meu all-in foi meu pensado nesse sentido. Próxima temporada eu vejo o que é que eu vou fazer e provavelmente eu vou tentar manter uma boa base, renovando com uns 2 ou 3 que eu vejo que são ali fundamentais e começar a reconstruir em cima desses.
E aí, já trago para o Bruno também essa pergunta. Bruno, tem uma mensagem aqui também, já vou colocar aqui o Aurismar também falando com o Bruno aí. Parabéns, Bruno. Você é uma lenda, tá vendo? Bruno, e aí, você, como Vilmar falou na pergunta lá, você perdeu uma final, e aí você manteve praticamente o mesmo time para buscar vencer a próxima final, ou você fez alterações consideráveis? E se fez alterações consideráveis, qual você acha que foi a alteração que fez a diferença para a perda de um título para ganhar do outro? Assim, eu compartilho um pouco o que o Fernando falou. Que, assim, às vezes você tem uma grande estrela, como o Jokic, que dispensa comentários, mas às vezes fica difícil encaixar as peças ao redor. Bom, logicamente que eu tive o Shai, mas eu estava com o Sengun ainda com contrato de rookie. Isso é uma bênção nesse sentido. E aí, cara, para mim, eu digo que a melhor contratação que eu fiz foi o Tobias. Essa é a minha opinião, de longe. Mas eu contei com uma atuação que, assim, eu não contava tanto, mas ela se mostrou muito assertiva, que foi o Duren. Ele jogou essa temporada, ele era um jogador basicamente de double-double todo jogo. Então, para mim, isso foi muito importante. E aí, assim, a troca que eu fiz pelo Tobias, eu acho que foi a troca mais determinante, melhor do que a do Kuzma, com certeza. Mas, assim, às vezes é encaixe. E, às vezes, as coisas se alinham, simplesmente para que você troque uma ou duas peças e as coisas se encaixem. E o Shai vem num acidente de pelo menos uns 3, 4 anos. Tá aí, ganhou o MVP e ainda tem um contrato relativamente bom, na minha opinião. E aí você tem que realmente contar com um pouquinho de sorte, de ninguém se bater. Mas, assim, a minha contratação, para mim, que para mim ganhou o título, foi o Tobias. Beleza, estamos chegando quase a 1 hora de live, que é o planejamento da duração. E aí eu queria que vocês... Pois não, Fernando, antes de a gente fazer o início do fim. Não, só queria complementar aí, ele até falou das estrelas e tal, de encaixar, eu tinha falado, né, do montagem do elenco ali, eu lembrei que na final, jogando contra o Arthur, uma coisa curiosa da nossa final ali foi porque eu empatei o primeiro jogo, aí eu perdi o segundo, no terceiro que eu ganhei, o LeBron não jogou e não jogou mais, assim, então, tipo, o meu principal jogador, LeBron James, ele ficou de fora da final também. Ele não teve o Kyrie Irving, o LeBron também ficou de fora, hein? Mas aí depois eu estava olhando aqui as estatísticas, né, das finais ali, e, por exemplo, um cara que foi determinante para mim durante a liga, para mim foi a melhor contratação que eu fiz de todas. Na real, foi no draft ainda, né? Foi o melhor draft que eu fiz. Foi uma das últimas escolhas, que foi o Scott Pippen Jr. ali, que estão pagando o mínimo. Zerado. Contrato de 2 anos. Ele foi um cara muito determinante ali na temporada regular. Foi um cara que jogou as finais ali quando o LeBron James machucou. Então, essas surpresas são legais, assim, né? Às vezes é um cara que tem... Então, o Jim Weed foi o segundo melhor jogador do time, tinha um contrato mínimo, e o Scott Pippen Jr. foi o outro jogador que participou bastante, assim. Então, às vezes a chave está muito mais nesses caras pequenos do que nos gigantes aí, como o LeBron James, que não jogou, e o Kyrie Irving, que não jogou a final. E aí, realmente, para a gente finalizar, eu vou dar a palavra a cada um de vocês, e aí vocês deixam essa mensagem para a liga de vocês, né? Aí, ou uma zoeira, ou uma provocação aí, ou simplesmente uma mensagem aí para a liga, né? Não sei se vocês eram
considerados favoritos aí nos grupos de WhatsApp, considerados favoritos das ligas. Se tinha pessoas que achavam, duvidavam claramente da capacidade de vocês de serem campeões, mas aí eu deixo com vocês aí vou começar com o Bruno aí, para fazer essa considerações finais aí, Bruno. Vou começar. Eu acho que em nenhuma liga que eu participei eu era considerado favorito. Acho que até sou tido como um GM que não faz tantas trocas assim. Eu penso muito antes de trocar. Eu realmente, existem alguns jogadores que eu gosto muito e eu gosto de ter minhas convicções. Admiro quem faz muitas trocas, mas eu acho que às vezes você, fazendo muitas trocas, você se perde no meio do processo. É muita coisa e você acaba, acho que, gostando de jogar a liga, mas não de vencer a liga. Eu gosto de jogar para vencer. Então, assim, o que eu posso deixar de mensagem é: joguem para ganhar a liga. Acho que talvez seja mais produtivo. Eu sei que às vezes a gente quer se divertir, mas eu procuro diversão com a ênfase em ganhar. E eu acho que esse é o que eu quero deixar para todo mundo. Valeu, isso. Bruno. Boa noite, valeu aí. Obrigado pelo Boa noite. esforço aí para Boa noite a participar. todos. E aí, Manuel, fazer suas considerações finais aí, Manuel, sobre... e aí, assim, eu sei que tem uns amigos ali que são, ao mesmo tempo, amigos e rivais. Né? Você já está partindo para a segunda temporada, pelo menos nessa liga aí, como um dos favoritos, e aí eu queria que você deixasse seu recado aí para a galera da Liga Master. Então, Luiz, respondendo a sua pergunta aí, continuando no raciocínio do nosso amigo Bruno aí, eu gosto da brincadeira do Fantasy, sempre gostei, mas eu também sou meio competitivo. Então, é um jogo, a gente joga para ganhar, e o recado que eu tenho para dar é: toda estratégia é válida. A estratégia é válida desde que dê certo para você, e você só vai saber se dá certo ou não conforme você vai montando aquela estratégia. Seja montar um elenco com mais profundidade, seja investir mais em estrelas e acreditar que não vão haver lesões. Minha namorada deixa um recado na live aí. Porque, assim, não o suficiente da Liga do Mundo faz, o cara joga várias também da ESPN e outras plataformas, né? Então, quase toda semana, no início da temporada, tem draft hoje. Vou fazer um draft hoje, aí, assim, a gente faz, né? Mas, enfim, continuando aqui. Então, meu recado que eu dou é esse, justamente. Faça uma estratégia que dê certo para o seu time, que dê certo para você, seja no longo prazo, seja para o agora. Faça o que dá certo para você, visando sempre a vitória, como nosso amigo Bruno já disse. E minha vitória foi muito baseada nessas duas estratégias, porque eu consegui uma temporada regular bem folgada por isso, porque eu tinha boas estrelas, como o Shea, que disputou e venceu o MVP, né? O Jalen Williams, o próprio Tyrese Maxey. Mas aí, quando eu cheguei nas finais, se meu elenco não tivesse profundidade, eu não teria conseguido ser campeão, porque eu perdi o Tyrese Maxey nas finais. E eu fui campeão vencendo a final de 3-0 no jogo 2, com 3 caras do banco, que foi o Aaron Wiggins, metendo 30 pontos, e o Gui Santos, por incrível que pareça, jogou de sexto homem nas finais no meu time e me ajudou a vencer um jogo também, foi até um dos melhores jogos dele na temporada, fez 15 pontos, e eu peguei ele na free agency, acho que não foi nem na free agency, acho que foi no leilão, porque, tipo assim, ele é um jogador que não rende tanto, né? Mas, como o nosso amigo Fernando também falou, é bom você ter caras que joguem, caras que estão ali, mesmo nas dificuldades, eles vão estar fazendo alguns pontinhos, e é isso. Como o nosso amigo Marco falou também, é difícil ganhar 2 anos então nem se fala, mas a gente tá aí para isso.
Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Valeu, Manuel. E Fernando, você aí que teve uma dureza aí nos playoffs, né? Algumas quase, assim, jogos, teve jogos de quinto jogo, né? Eu acho que foi a primeira fase dos playoffs, que teve 3-2 ali, que foi um jogo para a eliminação e sobreviveu e foi até o final. E aí, o que é que você tem para falar para a galera aí da Liga Bandeja de Três? Você tinha que incluir a gente lá, hein? Não, a gente não tá lá, não. E aí, faça suas considerações finais aí para a galera e deixe seu recado. Cara, eu acho que eu sou quase acho que quase um oposto, assim, do que os caras que ganham mesmo aí, eles caminham aí. Eu sou bem mais do coletivo aí, de deixar a brincadeira legal para todo mundo, de ficar, tipo, trocando ideia com a galera, de ficar incentivando coisa, de ficar ajudando, de ficar recebendo ajuda, compartilhando coisas. Então, eu sou muito da brincadeira mesmo, da diversão. Eu não almejava ser campeão, e eu gosto muito de tentar buscar um equilíbrio na liga, de que a liga seja saudável. Então a gente fica ali, a nossa liga é muito movimentada no chat ali, troca muita ideia, fala sobre o jogo, assiste os jogos juntos. Tipo, a gente até quando o grupo vai para um outro lugar da conversa que não tá legal, assim, a galera, não, mano, volta aí, tipo, tá mó massa quando a gente falava do jogo, vamos continuar falando do jogo. Tipo, eu gosto muito dessa energia, dessa coletividade, e eu gosto muito de respeitar o jogo mesmo, assim. Então, por exemplo, essa semana mesmo agora eu fiz uma troca que para mim ela ia ser muito vantajosa para mim. Eu falei, porra, eu não quero que ela seja muito vantajosa para mim, tá ligado? E aí eu troquei uma ideia com o cara, falei, mano, eu acho que você tá dando, eu tô pagando pouco, assim. Eu ia pegar o Zubac por uma first só, e eu cheguei no cara e falei, cara, eu acho que é pouco, assim. Você não quer, tipo, me manda o direito de um jogador que eu tenho interesse e eu te mando ainda o Carter Júnior aí, que você vai ter um pivô bom também junto com uma first. Eu acho que é mais equilibrado, tá ligado? Tipo, não tinha nem por que eu fazer isso, assim, mas eu não quero que eu ganhe uma vantagem e que isso desequilibre a liga e depois fique chato para outras 15 pessoas, sabe? Tipo, eu quero que seja massa para todo mundo, assim. Quando alguém começa a esculachar muito assim, aí eu acho que isso é mais um convite para que a liga não seja longeva, né? E eu quero muito que a liga continue assim, que a gente jogue, se é para ser dinastia, vamos jogar ela uns 4, 5 anos, assim. Eu acho que para mim isso é muito mais legal do que se eu vou ser campeão uma ou duas vezes, sabe? Então eu vou um pouco na contramão, assim. Eu já não acho que é vamos para ganhar, eu acho que é vamos para brincar mesmo e vamos tentar fazer um coletivo massa, assim, que todo mundo conversa, troca ideia, fala sobre o jogo, aprende junto, se ajuda, tá ligado? Tipo, eu gosto um pouco mais dessa visão, assim. Mas, claro, né? Respeito, tem que ter a liga, tem que ter os caras que estão lá querendo muito título, os caras que quer tancar, e também, né? Às vezes tem gente que não acha legal tancar, você tirar os jogadores do jogo, mas, tipo, acho que tem espaço para tudo, assim. Eu acho que tá tudo bem também os caras querer ganhar, tipo, como o Manuel falou, como o Bruno falou, também é massa ter esses caras na liga, mas eu tô em outra vibe ali. Eu quero vamos trocar ideia, vamos dar risada. Que acaba sendo muito democrático, né? Que todos se divertem de alguma forma, né? Eu realmente não entendo muito como é que o cara tanca, né? Ele tem que ter muitas ligas jogando, porque para tancar, passar um ano sem jogar para poder, né? Assim, eu não consigo fazer isso, pela quantidade de ligas que eu tenho. Talvez um dia, se eu tiver 10 ligas, 12 ligas, eu tanque. Mas eu acho assim que é perder um ano da brincadeira, né? Então, mas é democrático. Eu sei de gente que adora tancar porque no outro ano faz uma reviravolta completa e faz um super time e tudo, e o cara tem paciência. Eu acho que eu sou muito ansioso e aí acabo que não curto muito. Eu sou mais no jeito que o Manuel chegou a citar aí, eu não gosto nem de fazer pique, velho, porque às vezes o cara faz a pique no ano seguinte e um jogador top 10 e o cara desaparece, não sei o que, você perdeu um ano. Eu normalmente não tenho pique nenhum, eu tô pelado de pique porque troco tudo para o agora, né? Mas eu entendo, as estratégias são diferentes, ainda não fui campeão, então mostra que minhas estratégias não foram ainda assertivas, mas isso demonstra o quanto, assim, temos campeões aqui que o título foi consequência, e temos campeões aqui que realmente entram no jogo com a competitividade para vencer, né? E acabam
que isso reflete também nos resultados. Então, galera, desejar boa noite para vocês, né? A LG Marketing Virtual agradece muito a participação de vocês. Quinta-feira teremos outra live que vai ser uma temática bem diferente, vai ser polêmica, já vou avisando. E eu gostaria de convidá-los para participar novamente, tá? Que aí vão estar todos os campeões de todas as ligas. E a gente vai fazer uma brincadeira polêmica e divertida lá entre os campeões. Beleza? Então, boa noite para vocês. Eu agradeço aí a participação. E a gente, se Deus quiser, se vê na quinta-feira. Valeu, galera. Grande abraço, boa noite e até a próxima. Valeu. Valeu, Valeu, Emanuel. galera. Valeu, Boa noite. Luiz. Valeu, Fernando. Prazer aí, cara. Prazer.